Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre imigração para as províncias do Atlântico, né? Se vale a pena, quais são os prós e os contras. Meu nome é Karina, eu sou consultora de imigração aqui na Ivisa Immigration. A nossa missão é prover dicas e atualizações valiosas sobre o seu processo de imigração e ajudá-lo a se tornar um imigrante de sucesso aqui no Canadá. E se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e também clique no sininho abaixo para ativar as notificações, porque tem vídeos novos toda semana. Com certeza você já ouviu falar que, nossa, imigração para as províncias do Atlântico são os processos mais fáceis, né, os requisitos são menores, né? Então, com certeza, muitos dos seus amigos ou em suas pesquisas você já chegou a essa afirmação, tá? O que eu posso dizer é que sim, os processos de imigração das províncias do Atlântico, no geral, eles vão ter requerimentos ali para candidatos que são um pouco mais fáceis se comparado a outras províncias. No vídeo de hoje, né, vou falar um pouquinho sobre os programas, vou focar mais no processo do Atlantic Immigration, que é o federal, mas também vou falar um pouquinho ali dos programas de cada uma das províncias, então só para vocês terem um overview sobre isso, tá bom? E também falar dos prós e os contras, né? Não vou falar, assim, os prós e os contras, eles não vão estar focados no programa em si, tá? Nos requisitos do programa, mas sim ali na vida na província, né? Um pouquinho do mercado de trabalho, custos e etc, tá bom? Então vamos lá. O Atlantic Immigration, ele foi criado em 2017, tá? E antes ele era um piloto. Somente esse ano, agora em 2022, em março, para ser mais exata, é que o programa se tornou permanente, ou seja, né, ele funcionou tanto, ele deu tanto certo que o governo federal, junto com as províncias, decidiu tornar esse um programa fixo ali na grade, tá? Quando houve essa mudança, né, que foi positiva, o que foi a mudança mais significativa em termos de processo, tá? Primeiro, antes nós tínhamos três categorias, três streams, e eles unificaram pelo menos duas categorias de profissionais ali numa única categoria, tá? Então hoje nós temos apenas dois. Mas não quer dizer que isso tirou oportunidades, eles apenas unificaram para ficar mais simples ali, porque os empregadores antigamente, né, eles erravam muito, né, ao escolher qual era o stream, a categoria correta, né? A gente tinha o skilled worker e o semi-skilled worker, né? Então, a hora que o empregador ia fazer, ele acabava às vezes errando isso. Então, para simplificar, eles agregaram tudo em uma única categoria, tá? Então, hoje nós temos duas. A primeira dela é o Atlantic International Graduate, que é destinado àquelas pessoas que se formaram, fizeram um programa de 2 anos, né, um programa elegível, em uma das 4 províncias do Atlântico, tá? Já que eu falei 4 províncias do Atlântico agora, deixa eu só relembrá-los de quais são essas províncias, tá bom? Então, é New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island e Newfoundland em Labrador, tá bom? Então, essas são as 4 províncias que participam aí desse programa de imigração federal, tá bom? Então, se você está estudando ou vai fazer seu planejamento através de estudos, entenda que você precisa escolher um programa em uma instituição elegível e ele precisa ser um programa de 2 anos, tá? E para você poder aplicar no processo do Atlântico, você precisa estar residindo na província por pelo menos 16 meses, tá bom? Que é o tempo que vai durar ali o seu processo, o seu programa de estudos inicialmente, tá bom? Então, a segunda categoria é o Atlantic Skilled Worker, que é destinado a profissionais que já têm experiência de trabalho, tá? Essa experiência ela tem que ser de pelo menos 1 ano, nos últimos 5 anos, né, ali relacionada ao NOC que você recebeu sua job offer, tá? E agora eu vou falar um pouquinho da job offer, né, que aí é o mesmo requisito para os 2 programas, tá? Então, só ali diferenciando um do outro, ou quem estudou na província, quem se formou na província, não precisa ter experiência de trabalho, tá? Então, a hora que se formar, conseguiu a job offer, tá ok, tá? E aí, lembrando que essa job offer precisa ser de um empregador designado do programa, tá? O segundo stream, que é o de skilled worker, ele exige que a pessoa tenha experiência de trabalho de pelo menos 1 ano nos últimos 5 anos dentro relacionado com aquele NOC que ela conseguiu a job offer. Então, basicamente, essa é a diferença dos 2 programas.
dos dois streams, tá? Bom, falando um pouquinho da job offer, só para vocês entenderem esse requisito, então a job offer ela tem que ser feita a você através de um empregador designado do programa, tá? Então, se o empregador ele não é designado, ele vai precisar passar por esse processo de designação, que é contactar o escritório da província, ou seja, fazer ali, né, atender os requisitos necessários. É um processo relativamente simples, tá bom? Mas ele vai precisar ser designado para poder para que você possa se enquadrar dentro do Atlantic Immigration, tá bom? Essa job offer, ela precisa ser no NOC 0, A, B ou C, tá bom? Então, isso independente do programa, se for de estudantes ou de profissional qualificado, você precisa ter uma job offer NOC 0, A, B ou C. Vantagem é NOC C, né, que são empregos mais simples, né? Então, ali entra uma gama muito grande de trabalhos que são entry-level, são semi-qualificados e que são mais fáceis de conseguir no geral, tá bom? Outra questão é, a sua job offer, ela vai precisar ser de pelo menos 1 ano, tá? O seu contrato de trabalho de pelo menos 1 ano, se você receber uma job offer no NOC 0, A ou B. E se você receber uma job offer no NOC C, esta precisa ser full-time permanente, ou seja, ela não pode ter ali, né, um prazo para terminar o seu contrato, tá? Que é, no geral, a maioria das empresas, elas contratam um full-time permanente, que seria o nosso equivalente ao CLT aí no Brasil, tá bom? Questão de experiência, eu já falei, né? Então, para quem vai se enquadrar no Skilled Worker, precisa ter experiência de pelo menos 1 ano relacionada ao NOC, e quem é International Students não precisa de experiência. Você vai precisar de inglês ou francês, né? Ter o nível de inglês ou francês para poder também se qualificar para o processo, tá? Esse nível de inglês, ele vai depender da categoria da sua job offer, tá? Se for no NOC C, pode ser o inglês de nível básico, que é o CLB 4. E se for no NOC 0 ou B, você vai precisar ter um inglês de nível pré-intermediário, que é o CLB 5. Muito mais fácil se comparado a outros processos, né? Outras províncias, ok? Se você vai se qualificar para o Skilled Worker, a questão da formação acadêmica, ela, assim, na verdade, você pode ter o ensino médio e precisa fazer a equivalência dos seus estudos que são fora do Canadá, que é o Education Credential Assessment, tá? Então, esses são os requisitos básicos ali para este programa no geral, tá? Além disso, né, esse é um programa federal, que abrange as 4 províncias. Além disso, se você olhar província por província, cada uma delas também tem seus processos de imigração separados, né, individuais, vamos colocar assim, de cada uma das províncias, tá? Então, se a gente for parar para pensar nisso, é uma vantagem quem está lá ou quem recebeu uma job offer, por quê? Né? Além de ter o programa federal, tem também os processos provinciais. Então, você acaba tendo ali o dobro de oportunidades, vamos dizer assim, de imigração dentro das províncias do Atlântico, tá? Só para dar um exemplo, por exemplo, New Brunswick, eles têm processo para profissionais que receberam job offer também na província, e vamos supor, se seu empregador não tiver designado para o processo do Atlântico, pode ser que a sua job offer ela sirva também para o processo de profissional qualificado e semi-qualificado que tem na província de New Brunswick. Eles também têm um processo para quem fala francês, né? A vantagem do processo para quem fala francês, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no nosso canal, é que você não precisa da job offer necessariamente, entendeu? Então, assim, né, se você olhar no detalhe, cada uma das províncias vão ter processos ali individuais que também podem te beneficiar. Então, isso é uma grande vantagem se a gente for parar para pensar. Um outro aspecto que teve quando houve essa mudança, né, do Atlantic Immigration, que virou um programa fixo, um programa permanente, é que antes o tempo de processamento ele estava em 6 meses, tá? E agora são 12 meses. Então, aumentou um pouquinho o processo, né, o tempo de processamento, isso não é legal, mas enfim, é uma boa oportunidade. E uma vantagem para quem está se qualificando ali ou se candidatando para o processo do Skilled Worker, está fora do Canadá, não se preocupa que você não vai, seu empregador não vai te esperar todo o tempo do processo para você poder vir trabalhar, tá? Quando a primeira fase do programa é o endorsement da província, então o empregador ele vai ali entrar com a documentação dentro da província, né? Meio que pedindo esse endorsement para você poder depois seguir com o processo de imigração federal. Quando você recebe esse endorsement, é possível, nesse momento, solicitar uma Work Permit Support Letter, que é uma carta de suporte para aplicar para o seu visto de trabalho, para a sua permissão de trabalho, tá bom? Então, no geral, as pessoas que estão fora do Canadá, que se candidataram a esse processo, a hora que elas recebem endorsement, a partir daí a gente tem a possibilidade de já aplicar para a permissão de trabalho, e essa pessoa pode vir para o Canadá
começar a trabalhar para o empregador enquanto o processo federal ali de imigração está correndo, tá bom? Então, basicamente assim, aumentou o tempo de processamento, eu sei que a espera é chata, mas isso não impede para quem recebeu uma oferta de trabalho, está fora do Canadá, de vir para cá e poder trabalhar. Agora, vamos falar um pouquinho, vou falar um pouquinho dos prós e os contras, né, de escolher uma das províncias do Atlântico para o processo de imigração. Gente, o que eu vou falar aqui, assim, é baseado em feedback de clientes, né, é o que a gente vê ali no geral, no mercado, tá? Então, óbvio que isso também faz um pouco parte da minha opinião, tá? Então eu vou falar o que eu observo ali, de prós e contras. Então vamos falar um pouquinho dos prós. No geral, as províncias do Atlântico, elas têm um custo de vida muito mais barato, né, se comparado a outras províncias. Então o custo de vida lá é bastante interessante, tá bom? Para quem vai fazer um planejamento, por exemplo, para estudar nas províncias, entenda-se que a gente tem ali colleges mais baratos, né, além de tudo, né, alinhado ao college mais barato, as províncias também são mais baratas, então o custo de vida no dia a dia de mercado, moradia, transporte, tudo isso, ela acaba, saindo mais barato, né, então para quem está naquela fase inicial de estudos, que o estudante vai ganhar o salário part-time, né, que é de meio período, é uma vantagem você estar gastando menos, né, tanto no college quanto também no seu dia a dia, ali no seu custo de vida, né? E se a gente pensar ali na conversão do dólar para real, essas coisas, pagar um college mais barato também, né, é muito melhor. A segunda vantagem é, né, que eu vejo é a questão, por exemplo, de fuso horário, né? As pessoas que, por exemplo, hoje a gente vê muita gente trabalhando de forma remota, trabalhando de casa. Muitos casais estão vindo para cá com pelo menos um do casal podendo continuar os seus trabalhos, né, o seu trabalho no Brasil. Então, você ter um fuso horário ali idêntico, né, na mesma zona, vamos dizer assim, isso faz bastante sentido nessa questão. Outra vantagem que é bastante significativa é que o fator idade, né, para os processos do Atlântico não é impeditivo, tá? Então, assim, comparado com o processo federal, onde você começa a perder pontos por idade, quando a gente fala do Atlântico, do processo federal em si, ele não é um fator impeditivo para você poder aplicar, tá bom? E também a questão do inglês, né? Como exige ali entre básico e um pré-intermediário, dependendo da tua job offer, do NOC da tua job offer, é uma vantagem, porque é um nível de inglês mais factível, mais fácil de ser atingido, tá? Então, esses são os prós ali que eu vejo em relação à imigração para o Atlântico. Agora vamos falar um pouquinho dos contras, né? E assim, ó, pensa que contra, né? Não é uma coisa que, nossa, né? Horrível, tá? É só coisas que você precisa estar um pouquinho ciente, né? Quando você for considerar as províncias do Atlântico, tá? Para quem vai fazer um planejamento de estudos, tem que ter em mente que esse planejamento precisa ter mais tempo, precisa começar antes, tá? Porque os colleges, no geral, são mais concorridos, né? E eles são mais concorridos porque não tem muita oferta, né? São poucas as opções, vamos dizer assim. Então, se você tem menos opções, é óbvio que essas vagas vão preencher mais rápido, né? Vai ser uma coisa mais concorrida nesse sentido, tá bom? Então, se você vai planejar um programa de estudos ali para o Atlântico, tenha ciência que você vai ter que começar com mais antecedência do que se fosse para uma outra província em si. E você tem que estar preparado também para ter mais opções de estudos, né? Olha, meu primeiro foco de estudos, exemplo, é isso que eu quero fazer, é esse programa que eu quero fazer, é nessa cidade específica. Mas aí qual que é a minha segunda opção, terceira opção, se for o caso? Porque pode ser que aquele programa que você queira não esteja disponível para quando você quiser iniciar os seus estudos. Segunda questão ali que eu vejo muito, que eu vejo meus clientes conversando, né, e falando sobre isso, é a questão de mercado de trabalho, tá? Então, pense que as províncias são menores no geral, as cidades são menores no geral, então a gente tem um mercado de trabalho que não é tão abrangente, tá? Então, para certas profissões, áreas, pode ser um pouco mais restrito, um pouco difícil, um pouco menor, tá bom? Então, por exemplo, no geral, eu vejo assim que profissões muito mais qualificadas ou muito específica, às vezes você tem mais dificuldade de conseguir um trabalho exatamente na área que você procura, tá? O que eu vejo hoje bastante as províncias do Atlântico, elas têm muitos trabalhos, né, em áreas semi-qualificadas, ali voltadas para retail, parte de hospitality, né? Então, essas áreas, assim, né, vendas, né, no geral, são áreas bastante difundidas, que são mais empregos entry-level. O que eu vejo também, que eu vejo alguns clientes reclamando, principalmente quem veio de cidades maiores no Brasil, acabam tendo mais dificuldade para se adaptar ao estilo de vida que tem nas províncias do Atlântico, tá?
pensa assim que são cidades pequenas, províncias menores, então você tem aquele ritmo de vida mais de interior mesmo, interiorzão, vamos dizer assim, tá? Então as coisas nem sempre vão acontecer na mesma velocidade que você está acostumado se você veio de uma cidade grande. Quem está buscando essa desaceleração, esse ritmo de vida mais tranquilo, né, com foco mais em qualidade de vida, acaba sendo uma ótima opção, tá? Mas se você ainda não está nesse patamar, tenha em mente que você vai estranhar bastante. Quarta opção aqui, eu vou falar um pouquinho, que se a gente tem um custo de vida mais barato ali nas províncias, né, o salário mínimo também tende a ser menor, tá bom? Então, assim, tudo essa pesquisa de salário mínimo, né, no geral, ela é feita ali pelo custo de vida que se tem nas províncias. Não sei qual que é a racional disso, porque Toronto e Vancouver tem custo de vida altíssimo e salário mínimo não é lá essas coisas, né? Mas, no geral, assim, as províncias do Atlântico têm menores salários do Canadá. E aí, o último contra que eu vejo em relação às províncias do Atlântico é relacionado ao imposto, né? O imposto, tanto de renda quanto o imposto de mercadorias, essas coisas é um pouco mais alto lá. No balanço geral, o que eu posso dizer, assim, o que eu acho, tá? Se você está numa fase de vida em que você prioriza muito a sua carreira, né? E assim, no sentido, olha, eu sou jovem, acabei de me formar no Brasil, estou começando a minha carreira e tudo mais. Tenho talvez outras possibilidades em outras províncias, né? Quero, enfim, sim, eu quero focar realmente em crescer na minha carreira, ter cargos altíssimos, ganhar um bom salário. Talvez a província do Atlântico não vai atender você, né? Nenhuma das províncias vai atender você nesse sentido. Óbvio que isso não é uma regra, gente. Pode ser que tem gente lá que vai conseguir cargos bons, tá? Mas no geral, falando assim, né, do que é disponibilizado, se você está muito focado em crescer na sua carreira, né? Quero chegar a diretor, enfim, talvez não seja o melhor lugar, tá bom? Agora, se você tá naquela fase, se você é um pouco mais maduro, seu inglês não é tão legal, você já tá com essa carreira consolidada no Brasil, tá buscando alguma coisa tipo, ok, quero trabalhar na minha área, mas eu também não estou tanto com essa ambição de ter cargos altíssimos e tudo mais, pode ser uma ótima opção, né? Porque você vai ter uma desaceleração de vida, vai ter uma vida mais tranquila, vai focar mais na qualidade de vida, vai focar mais em família, né? E vai ter um emprego que te permite viver bem, entendeu? Então, acho que se você for pensar por esse lado, acho que faz todo sentido, né? E no mais, assim, quanto mais maduro, infelizmente, quanto mais maduro a gente tá, menos chances talvez a gente vai ter ali se a gente for pensar no processo federal ou até mesmo, né, algumas províncias, né, aqui do Canadá. Lembrando, uma coisa que eu não falei, que eu acho bastante interessante falar, e eu acho que isso pode contar como ponto positivo, é que a maioria dos meus clientes, eu faço bastante processos no Atlântico, tá? Eu tenho bastante cliente vivendo lá, e eles falam bastante da aceitação, né, da inclusão, do quanto as províncias do Atlântico, no geral, eles são super welcome, né? Assim, eles recebem muito bem os imigrantes, porque eles sabem que eles precisam de bastante imigrante lá, né? Então, se você está buscando aquele senso de comunidade, né, de estar integrado muito mais aos canadenses, à cultura canadense e tudo mais, são províncias que elas te abraçam, tá? E não só a população, né? Falando em termos de serviços para quem acabou de chegar, então, enfim, né, essas províncias, elas tentam integrar muito, né, os imigrantes novos ali à comunidade, então você vai ter muitos serviços ali de settlement, né, para newcomer, quem acabou de chegar, que vão te ajudar muito ali nesses primeiros meses, né, de adaptação, por primeiro ano de adaptação. Então você tem tanto os serviços provinciais te ajudando muito, como uma comunidade que vai te receber muito bem, tá? Não vou falar que outras províncias, ninguém vai te receber mal aqui, né? O Canadá é um país de imigrantes, tá? Mas, por exemplo, se você chega em Ontário, uma cidade como Toronto, é cada um por si, né? Vamos dizer assim. Então, se você quer ter esse senso maior de comunidade, eu pertenço a um lugar, as comunidades, as províncias do Atlântico são muito boas para isso, né? Tem, por exemplo, casais com filhos que falam muito bem da vida lá, que adoram, que tem ali um relacionamento muito bom com todo mundo, que eles ajudam bastante, tá? Então isso é legal, acho que é um fator que para quem leva isso muito em consideração, né, assim, de tipo, olha, eu quero realmente me sentir pertencendo ao lugar, não que outros lugares vocês não vão, mas ali é mais fácil, né, mais fácil ser abraçado, vamos dizer assim, é uma coisa a se considerar, porque é muito bom, né, enfim. Se você está morando em uma das províncias do Atlântico, percebe isso ou concorda com o que eu falei, deixa seu comentário aí para, enfim, para dar
Sua opinião também, para quem for ver esse vídeo, depois for ler os comentários, isso ajuda bastante, tá bom? Para quem está lá no Brasil ainda decidindo o seu planejamento, se você colocar quais são suas percepções aí das províncias, do lugar que você está morando, né? Acho que isso ajuda bastante quem está se planejando para vir para cá. É isso, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Bastante. E se você está pensando em migrar para o Canadá, não deixe de agendar sua consulta. Nós aqui na Visa a gente pode te ajudar ali no seu planejamento, tá bom? E aí a gente pode te ajudar em qualquer etapa do seu planejamento, seja ali, né, no planejamento educacional, de vistos, né, imigração, carreira e também planejamento financeiro, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.